né? Continuando a leitura aqui, em 1 Samuel 28, 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que Endora uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhe pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs-me armas, um laço à minha vida para me fazer morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: viva o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com grande voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei Saul lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem, ancião. Ela falou Deus, porque ela era pagã. Ela era pagã. Aí, mas como que é? Né? Está envolto numa capa, tá vendo? Saul, uma capa de profeta. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Era Samuel. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes? Samuel falou, não era um demônio falando. Samuel. Mas como que isso é possível naqueles dias? Porque naqueles dias eles estavam sob sangue de bode, de touro, de ovelha. E esse sangue não podia tirar pecado, só cobria pecado. Agora o sangue de Cristo não, ele tirou o pecado. Né? Divorciou completamente o pecado das pessoas. Então agora mudou, né? Depois que Cristo ressuscitou, subir. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. O que hei de fazer? Então disse Saul: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e tem te feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino de tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Então ele está falando para Davi aquela hora, lembra? O profeta Davi. Então Davi, o erro de Davi foi esse, não consultou o profeta da era, que era o profeta Natã. Consultou aqueles capitães. Então fez aquele carro lá, eles fizeram aquele carro e o carro matou um homem no caminho. E a arca não foi levada até Israel por causa disso. Amém. Porque o profeta era Natã, tinha que consultar o profeta da era. Né? Hoje é o mesmo erro, consulta doutores, consulta não sei quem mais lá, né, teólogos, e não consulta a pessoa certa, o único canal da revelação. Senhor, verdade, amém. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso, tá vendo? Era Samuel mesmo, gente. Samuel estava consciente, lembrando de tudo que tinha acontecido, igual os dois lá, igual o rico e Lázaro, estavam conscientes, né? Conscientes ali. Amém. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Toda a profecia aconteceu perfeitamente. E mesmo assim as pessoas não podem crer na palavra de Deus. E falam que era um demônio imitando Samuel.
Sendo que a Bíblia é clara em falar que era Samuel. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. De novo Samuel, tá vendo? A Bíblia falando que é Samuel o tempo todo. Amém. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Né? E por aí segue, né? Mostrando que era realmente Samuel. Né? Então nós vemos que existe a alma, o corpo e o espírito. Né? Existe a alma, corpo e espírito. A pessoa quando morre, o corpo vai para a sepultura, né? Para ali o cemitério. Mas nós temos em nós a alma e o espírito. Né? Nossa alma vai ou para o céu ou para o inferno. O inferno seria o quê? Seria uma prisão. É uma prisão, não seria? O inferno é uma prisão das almas, que as pessoas ficam lá até o dia do julgamento final. Porque Deus é um juiz justo. Nem na terra um juiz condena alguém se passar primeiro pelo julgamento final. Né? Então essa prisão, esse inferno está ali, né, com essas almas dessas pessoas, esperando o último julgamento. Mas tem pessoas que falam, não, matou o corpo, também matou a alma. Mateus 10, 28 fala diferente para nós. Né? Mateus 10, você está com Mateus 10, 28? Fala que a pessoa pode matar o corpo e não matar a alma, porque a alma é independente do corpo. Você lembra, por favor? Pode vir aqui. Você lê para nós Mateus 10, 28, 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém. Obrigado. Você vê então como que é diferente a alma, né? A alma, ela fica ali e ela está consciente também. Apocalipse também. Você lembra do Apocalipse, por favor? Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, isso mesmo? Capítulo, deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 6. Pode vir aqui, por favor? Vou ler mesmo, lê mais alto então. E havendo aberto o quinto selo, e vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue que habita sobre a terra? E cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservas e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Amém. Viu ali? Estavam conscientes ali, né? Debaixo do altar. Então é esse lugar que a pessoa vai quando morre. Debaixo do altar. A pessoa salva, né? A pessoa salva vai para esse lugar debaixo do altar. Né? Também Salmos 9,17 nos fala que os ímpios serão lançados no inferno. Tá vendo? Os ímpios. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que esquecem de Deus. Não está claro aqui que tem a alma que é separada do corpo? Mas nada disso importa para as pessoas. Ela não consegue ver isso. Né? Mas se você for lá para Gênesis, você vê lá que no capítulo 1 de Gênesis é criado o homem, macho e fêmea, os criou. Quando chega no capítulo 2, quando é criado ali as ervas do campo, não havia homem para lavrar a terra. Olha só, parece até que Deus está se repetindo, mas não é repetição. E ali Deus criou no capítulo 2 o homem do pó da terra. Então, no capítulo 1, Deus criou o homem espírito. E no capítulo 2, não havia homem de carne, de barro para arar a terra. Né? Então, Deus pegou o homem espírito e colocou no homem de carne. E mais tarde você vê que Deus separou ali o homem, fez Eva do corpo dele, separou a parte feminina do masculino. Né? Por isso que o homem e a mulher são duas pessoas diferentes, né? Dois seres diferentes.
O homem tem que ser homem, né? E a mulher tem que ser feminina. Então nós vemos isso na palavra de Deus. E também em Provérbios 15, 24. Vamos ver o que fala em Provérbio 15 aqui. Também tem alguma coisa sobre isso. Provérbio 15. Provérbio 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Né? Inferno embaixo. Então o céu está muito acima o paraíso está muito acima do inferno, muito acima. Ele foi elevado, diz a Bíblia, elevado muito longe, né, do inferno. E em Mateus 27, nos fala que Jesus foi lá, né, e tirou seu povo daquele lugar, levou, transportou eles. Mateus 27 nos fala isso. Mateus 27. Amém. 27,50. 27,50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, depois da ressurreição de Jesus, né? E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então Jesus foi ao inferno, pregou, mostrou para eles aqui, ele tinha vindo, como os apóstolos tinham falado, provou como os apóstolos estavam corretos. Depois foi para, né, pegou a chave ali de Satanás e foi lá para o céu, para o paraíso, e levou eles também, ressuscitou eles ali. Né? Então nós vemos essas coisas bem claras na Escritura Sagrada. E em Coríntios, em 1 Coríntios nos fala, que nós temos o corpo celestial. Quando você aceita Cristo, acerta a vida com Cristo, aceita o perdão dos seus pecados, né? Passa pelo processo da graça, três obras da graça: justificação pela água, né? Santificação pelo sangue, batismo com o Espírito Santo. Você então encontra isso, essa salvação em Cristo Jesus. Amém. Nisso, quando você nasce, você aqui na terra, quando você nasce aqui na terra, quando nasce na terra um bebezinho diz o Mombrana, que tem um espírito ali. Por isso que a mulher fica dócil quando está perto de dar à luz, porque tem um espírito esperando aquele corpo para entrar naquele corpinho. E também quando nós saímos desse corpo, nós temos já uma casa. Uma casa. Em 2 Coríntios nos fala dessa casa. Que quando nós vamos sair desse corpo, chegou a hora da nossa morte, já tem um corpo esperando por nós, um corpo celestial. Nós somos perfeitos em três. Deus é perfeito em três, né? Deus é perfeito em três. Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então nós temos três corpos. Esse corpo de carne e osso, que quando morrer, ele vai para o cemitério, para o mar, ou onde for, esperar a ressurreição. Quando nós saímos daqui, nós vamos para o corpo celeste, chamado também de corpo palavra. Quando nós saímos desse corpo, nós entramos nesse corpo celestial, para viver no paraíso ali. Como o ladrão da direita falou para Jesus: lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Jesus falou: hoje mesmo, tu estarás comigo no meu paraíso. Amém. Né? Mas como se ele ressuscitou 3 dias depois? Porque Jesus ele é Deus, onisciente, ele está no céu, na terra, em todo lugar ao mesmo tempo. Né? Coisinha simples assim, complica as pessoas, não conseguem entender. Não conseguem entender a palavra de Deus. Né? Não conseguem ver essas coisas. Eles não vê nem predestinação na Bíblia, não conseguem ver, gente, nem predestinação. Né?
Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Jesus falou, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, João 10. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ninguém pode Amém. arrebatá-las, né? Fala também ali em Atos 13, fala da predestinação. Em Romanos 8 e 9, Romanos 8, 29 e 30. E Romanos 9 também fala da predestinação. Efésios 1, versículo 3, 4, fala também da predestinação. Apocalipse 10, Apocalipse 13, 8, 17 e 8, fala também da predestinação. Mas o povo não crê, porque eles não podem crer por causa do quê? Por causa das denominações que cegam os olhos deles. Né? Eles não conseguem ver a palavra de Deus como ela é. Eles acham que a predestinação anula o livre-arbítrio. Claro que não. A Bíblia fala que quem crê será salvo. A Bíblia bem clara fala isso, quem perseverar até o fim será salvo. Mostrando o quê? Mostrando ali o livre-arbítrio lá do Éden, né? Nós estamos na mesma base que eles tiveram. O que acontece é que eles não conseguem entender um Deus infinito. Um Deus que é onipresente, onisciente, sabe todos. Deus sabia de cada pulguinho que viria na terra, quantos sebos cada uma delas ia ter, quantos pulinhos cada uma delas ia dar. Isso que é Deus ser infinito, gente. Conhecer tudo, ele conhecia tudo. Desde o princípio ele conhecia o fim. Ele sabia que seria salvo e que não seria. Por isso que ele pôde colocar o nome de cada um no livro da vida. Pela presciência dele, mas o povo não consegue entender um Deus assim tão grande. Né? Não consegue entender um Deus que sabia que você estaria aqui hoje. Ah não, isso é carta carimbada, isso aí é Deus. Não é um Deus que sabe tudo. O povo não consegue entender já a mínima coisa. Fala que é carta carimbada, que ninguém pode fazer nada. Pode sim, ele conhece. É a sua escolha, você que escolhe o seu futuro, o seu caminho, mas Deus já sabe o que você ia fazer. Você quer me dizer que Deus não sabia que Eva iria comer aquele fruto lá no jardim? Que o povo pensa que é maçã, que é pera? Não, porque lá foi sexo, é bem claro ali, a semente da serpente, mas o povo não consegue captar as mínimas coisas, né, da palavra de Deus. Amém. Não consegue ver isso. Então, o nosso corpo, nós somos perfeitos em três. Esse corpo aqui, esse corpo que nós vamos sair daqui, vamos entrar nesse corpo e ir para o paraíso. Nesse corpo do paraíso, esse corpo celestial, nós não comemos nem bebemos. E nem dormimos. Só que a Bíblia fala em Mateus que Jesus falou, eu não beberei mais o cálice da vida até aquele dia que eu bebo com vocês no reino de meu Pai. Porque nesse terceiro corpo, quando chegar o tempo da vinda de Cristo, a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Eis que digo um mistério, disse Paulo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E junto com os irmãos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. E vai ter uma boda lá em cima, uma boda de 3 anos e meio, onde nós vamos comer com Jesus. O próprio Jesus vai servir naquela mesa que logo de distância e vai enxugar nossos olhos e falar, não chores mais. Tudo tem acabado. Entre no gozo do Senhor. E depois de 3 anos e meio, nós vamos voltar, diz Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Jesus virá no cavalo branco, e nós viremos também com ele para a guerra do Armagedon. E vamos viver na terra 1000 anos. E depois a eternidade, quando descer a cidade santa, esse mundo vai passar pelo batismo de fogo, e nós viveremos aqui nesse corpo, terceiro corpo glorificado. Que corpo que é esse corpo glorificado? Nesse corpo nós vamos beber e comer, diz Apocalipse 20, 21. Eles vão trazer na cidade os frutos da terra para a cidade da Nova Jerusalém. Né? Eles vão plantar e vão viver lá. Mas quem são esse povo que vão viver fora da cidade? São aqueles que serão salvos na segunda ressurreição. Vai ter salvo na segunda ressurreição. Só que eles não fazem parte da noiva, da igreja de Cristo. E vão ser salvos por causa de... foram bons para os irmãos. Foram bons para os irmãos. Então você viu, então? E naquele corpo nós vamos comer e beber. E dormir também. Comer, beber, dormir naquele corpo... no corpo glorificado, que é o corpo da ressurreição. Né? Então nós temos um corpo, quando nós saímos desse corpo, que a alma tem, isso é, você lembra, não é, por favor, irmão? 2 Coríntios, capítulo 5, pode vir aqui, por favor? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus,
Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser espíritos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém. Amém. Então você viu aí que, né, desejando sair desse corpo e habitar com o Senhor, para entrar nesse outro corpo, uma casa celeste, um corpo celeste, não feito por mãos de homem. Não está claro isso aí, gente? Que do outro lado nós estamos conscientes, né, que as pessoas que saem aqui ficam conscientes, né? Isso está muito claro, muito evidente nessa escritura que foram lidas. Né? E também aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23 está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Né? Então nós vemos que, né, isso está muito claro na Escritura Sagrada. Vamos ler agora aqui algumas coisinhas aqui da mensagem. Amém. Né? Vamos ler a demonologia. Se você quiser saber sobre demonologia, né, vai naquele que mais conheceu sobre isso, né? Experiência própria, né? O William Branham. Se teve alguém que lutou contra o demônio, que expulsou o demônio, que Deus usou ele nesse ministério, não para pegar dinheiro do povo, não para pregar prosperidade, não é mesmo? Prosperidade, né? O povo hoje é tão carnal, gente, né? Tão carnal, falando de prosperidade, que você tem que ser ungido pela prosperidade, você tem que ser rico, né? Absurdo, né? Ouvi outro dia um pregador falar que Jesus tinha uma casa na praia. É brincadeira, né? A Bíblia fala que Jesus não tinha, né, não tinha onde reclinar a cabeça. Os pássaros têm seus ninhos, e a raposa seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tá vendo? Jesus entrou na cidade de Belém montado no jumentinho. Né? Se fosse hoje, entraria numa... Qual carro mais rico que tem? BMW, né? Eles falam isso. Eu viria numa BMW, que absurdo, gente. Coisa mais carnal. A Bíblia fala, né? Não ajunteis tesouros na terra, porque a traça é ferrugem e corrói. Você tem com que cobrir, com que vestir, esteja com isto. Amém, Senhor. Satisfeito. Falsos ungidos, né? Unção diabólica. Falsos ungidos, disse o irmão ali, né? Unção diabólica nessas pessoas, né? Cobrando por coisas, e buscando água ungida lá não sei aonde, buscando sal ungido, né? E falando para a pessoa trazer tudo ali, todo o dinheiro que tem, que Deus vai te dar em dobro, né? Que coisa! Uma vez uma mulher foi curada de câncer, o marido dela levou para uma Umbrana 1.500, $1,5 milhão, né? Uma fortuna naquela época. Uma mulher pegou e entregou o dinheiro, falou: não, Deus não quer isso, Deus quer o coração desse homem, né? Deus quer o coração, não isto. Amém. Mombrana nunca pediu dinheiro, nos cultos dele jamais, né? Teve um homem lá que pediu dinheiro uma vez lá e ele mandou o homem embora. Não, por favor, o senhor não trabalha mais comigo. O senhor pediu dinheiro para o povo, isso aí não deve ser feito. Senhor. E você vê hoje esses pastores que se diz da mensagem, pastor dá mensagem, se diz da mensagem, pegando dízimo para ele, ficando rico com o dízimo do Senhor, e falando que está pregando a mensagem, são personificadores, enganadores, né? E dizendo que são da mensagem. Mas vamos falar assim, o pastor ele é o administrador do dízimo, não o dono do dízimo. O dízimo não é do pastor, vai para ele administrar para o reino de Deus. Amém. Não para comprar bens, comprar carro, casas, fazendas com o dízimo do Senhor. Né? Jamais. Pai, é verdade. No parágrafo 110, Demonologia, Estado Religioso, 110, Mombrana nos fala o seguinte: agora, o que você está pensando? Muitos disseram, esse não foi Samuel, mas a Bíblia diz que foi Samuel.
E foi Samuel. É engraçado como se capta isso, não é? Mas esse foi Samuel, a Bíblia diz que foi, né? Então Mobrano discerniu o espírito da pessoa. Ele está falando que não foi Samuel, mas ele discerniu o espírito. Também no parágrafo 145, Mobrano fala: agora, essa feiticeira de Endor, ela chamou o espírito de Samuel, e Saul falou com Samuel. Agora, talvez você queira saber como se poderia fazer isso. Isso não se pode fazer hoje, não, Senhor, porque o sangue de touros e bodes estava apenas esperando a hora do cumprimento, quando alguém morria naqueles dias. Pregadores, apoiem-me se acham que isso é certo. Quando alguém morria sob a expiação de um animal, e sua alma ia para o paraíso, e ali ficava até que o dia da redenção, e sua alma estava, né? Então, Mobrano segue falando aqui. Eu só marquei alguns parágrafos, mas se você quer ler na sua casa, é demonologia e estado religioso. Ele pegou também no estado físico, né? Toda doença também vem de Satanás, são demônios na carne, demônio no corpo, demônio no espírito, demônio na forma religiosa. Amém, né? Demônio na forma religiosa, o demônio quer enganar você, gente. Né? Por isso que você tem que ir pela palavra, ficar com a palavra. Também no parágrafo 198, o Mobrano nos fala: agora hoje, ele não pode penetrar nesse estado e tirar um justo desse estado. Ele não poderia fazer isso, porque o homem justo não estão lá onde costumava estar, no paraíso. Não, Senhor. Não, Senhor. Agora, vocês, grandes amigos católicos que creem na intercessão de santos, se você conversa com um santo em sua igreja, esse homem é um pecador, está no inferno, ou esperando a lei pelo seu juízo. E se foi santo, está na glória de Deus e não pode voltar. Isso mesmo, posso provar isso. O sangue de touros não tirava pecado, mas o sangue de Jesus divorciou os pecados. Né? Então nós vemos essa verdade aqui, né? Tem tudo isso, né? Tem todas essas coisas e está nessa mensagem. Né? Mas o povo não pode crer nessas coisas, não tem como eles crerem, né? Porque só os eleitos, a Bíblia fala, né? Mateus 24. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas. Se possível fora, enganaria até os eleitos. Se possível fora. Mas os eleitos não podem enganar, porque eles são predestinados por Deus. Eles estão em gens de Deus. Amém. É igual a Levi. Levi pagou dízimo estando nos lombos de Abraão. Por quê? Porque era gens dele. E nós também estávamos em Cristo, em Deus, antes da fundação do mundo. Por isso que você, irmão, irmã, que são eleitos, você não pode se perder, porque você examina. Paulo falou: examinai tudo e retende o bem. Né? Examinai tudo e retende o bem. Vamos orar e finalizar o culto esse culto da noite, e depois nós estaremos indo para a ceia do Senhor. Amém. Vamos orar então, vamos ficar de pé e orar finalizando o culto. Amém. Senhor Deus, entregamos em Tuas mãos, ó Pai, esta mensagem, Deus. Sim, ó Pai. Faltou muitas coisas para ser dita, Deus. Mas vivifica, Pai, coloca o resto que faltou, revela o resto, Pai, no coração das pessoas que realmente se interessaram por esse assunto. Pai, vem. Revela, Senhor. Pai, para as pessoas, aquilo que não foi Senhor, falado nos nessa dá noite, mais, aquilo que foi Senhor. faltou, ó Palavra, Deus. Senhor, mais Revela, luz Deus. da Os tua seus palavra. eleitos não serão enganados, Deus. Sim, ó Abençoa, Pai. Senhor. Unja os ouvidos de quem ouvir essa mensagem, Deus. Entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos também a Sua bênção, Pai, no culto de ceia desta noite aí que estaremos realizando. Sim. Nós oramos e clamamos a Ti, entregamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe.